São Paulo, Brasil. A maior cidade industrializada da América Latina. Milhões de pessoas transitam em ritmo acelerado por suas largas avenidas e ruelas, shopping centers e favelas, periferias. Uma sociedade moderna, com signos cosmopolitas. Aqui, tudo tenta ser rápido, prático, imediato, como uma piscadela de neon. Por ser uma sociedade moderna, correndo atrás dos lucros e migalhas do capitalismo, ela professa a maior religião contemporânea, o consumo. Ter acesso a bens materiais e de status é um objetivo que independe da classe social e das reais possibilidades de cada indivíduo. Consumir é um sonho comum a todos, é verbo intransitivo. O consumo, este Deus contemporâneo, traz, muitas vezes, consequências desastrosas para uma comunidade e uma cultura. Por exemplo, o bombardeio promocional desferido pelo lobby das indústrias de alimentos infantis sobre o exercício milenar do aleitamento materno. A propaganda dos produtos infantis não apenas induz a prática do aleitamento por mamadeira, como também lhe confere um status de modernidade. Na intrincada, conturbada, dramática realidade social dos países do terceiro mundo, a ideologia do consumo acirra e contribui para o caleidoscópio das contradições. Aqui, os problemas surgem ao dobrar cada esquina. Aqui, as mulheres entram no mercado de trabalho pela porta dos fundos e sem reais garantias. Aqui, ser mãe e trabalhadora é razão de conflitos. Aqui, o consumo indiscriminado e incorreto do leite industrializado leva a altíssimos índices de morbidade e mortalidade infantil. Aqui, para a maioria da população, o bebê rechonchudo e feliz dos rótulos das latas de alimento é um bebê de papel. Em um estudo realizado em outubro de 1987, constatou-se que o gasto para alimentar adequadamente com leites industrializados apenas um recém-nascido abocanha cerca de 35% do salário mínimo vigente no país. Ou seja, um custo insuportável para a maioria da população brasileira que depende deste salário para sobreviver. Como consequência imediata, o leite industrializado é diluído em água nas proporções erradas, tornando o lactente ainda mais vulnerável. Soma-se a isto os graves problemas de saneamento básico, o que torna a água inadequada para a preparação e consumo do produto. Todos estes quesitos, reunidos, levam a uma triste situação terminal, a criança desnutrida. Meus 5 filhos, eu sempre amamentei no peito. O Bea, quando nasceu, logo 15 dias depois, ele ficou doente. Eu tive que internar e secaram o meu leite. Então, eu não tive condições de amamentar ele. E logo que ele saiu do hospital, eu não tinha mais leite. Tinha secado o leite, eu não tive como mais amamentar. E ele é um dos mais fracos e é o que sempre vive doente. Ele nasceu bonzinho, com saúde, mas eu não pude dar o seio para ele, que meu seio não tinha bico. Aí eu tava dando mamadeira, né? O leite azedou na mamadeira. Eu achei que foi o resto da mamadeira que eu dei pra ele. Aí ele sentiu mal e precisou ficar internado. Ele não tinha nem um mês ainda. Aí ficou internado. Aí depois recuperou e tá aqui. Na Grande São Paulo, a situação do aleitamento materno no final da década de 70 era a pior possível. As mães usualmente amamentavam seus filhos por 15 dias, 20 dias, 30 dias. A partir de 1981, em função deste quadro, se inicia em todo o país uma campanha de incentivo à amamentação. Uma avaliação dessa campanha feita recentemente demonstrou que algum progresso foi obtido. A duração da amamentação passou desses 15, 30 dias de idade
até 2 meses, 3 meses, algumas vezes. Embora essa não seja ainda a situação ideal, que se espera que se possa atingir os 6 meses de idade, como tempo mínimo que a criança é amamentada, os resultados já se fazem notar em termos da mortalidade infantil, por exemplo. Nós sabemos que hoje em dia a mortalidade infantil na cidade de São Paulo é menos do que a metade do que ela era há 7, 8 anos atrás. Uma pesquisa que nós pudemos realizar nesse período demonstra que uma parte considerável desses óbitos foram evitados em função de um aumento no período de amamentação. Isso se deu sobretudo para os óbitos por diarreia, onde a redução de óbitos foi da ordem de 30% a 40%, mas também nos óbitos por pneumonias e outras doenças infecciosas. Embora há muito tempo a gente saiba que a amamentação é melhor para a criança do que o leite artificial, do que os leites modificados, essa evidência ficou demonstrada de forma muito dramática no Brasil a partir de uma pesquisa realizada no sul do país, em que se demonstrou que a criança não amamentada tem 24 vezes chance maior de morrer de diarreia, por exemplo, nos primeiros meses de vida, do que uma criança amamentada. Em função desse alto risco da criança desmamada, é que o progresso relativamente modesto que já houve na amamentação no país pôde produzir efeitos já tão notáveis. As vantagens da amamentação sobre o aleitamento artificial são incontestáveis. O leite humano é estéril, nutritivo, apresenta a temperatura ideal, contém anticorpos que fortalecem o sistema imunológico do bebê. E o mais fantástico, não custa nada. Já o leite industrializado necessita de condições propícias para sua preparação. Manuseio adequado, quantidade pré-estabelecida, utilização de um veículo externo, a mamadeira. E mais um problema, é caro. Não obstante o fiel da balança tender claramente para o aleitamento materno, o marketing das indústrias de alimentos infantis, através de vários estratagemas e alguns embustes, vem, há décadas, desacreditando a prática da amamentação. Vendendo as mentiras de que o leite industrializado é comparável ao materno, de que a mamadeira é comparável ao seio, fazendo passar gato por lebre. Com a criação do Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno, aprovado em 1981 pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef, a promoção e a propaganda dos produtos de alimentos infantis industrializados foram regulamentadas e vêm sendo coibidas. Mas o lobby das indústrias é fortíssimo e a situação está longe do ideal. No Brasil, após 10 anos de muita luta, foram aprovadas, em dezembro de 1988, as normas nacionais, com o objetivo de proteger a amamentação, assegurando o uso correto dos substitutos do leite materno com base em critérios adequados. As normas para a comercialização de alimentos infantis no Brasil foram aprovadas em dezembro de 88 e têm como pontos principais os seguintes. Primeiro, não deve haver qualquer forma de publicidade direta às mães dos produtos usados como substitutos do leite materno, mamadeiras e bicos. Em segundo lugar, esses mesmos produtos devem conter no seu rótulo clareza em relação à superioridade do leite materno. Terceiro, produtos outros utilizados pela mãe indevidamente como alimentos substitutos do leite materno, tais como os leites em pó integral, etc., devem conter uma advertência no seu rótulo e também na sua propaganda de que eles não são adequados como alimentação do lactente. Quarto ponto, as unidades de saúde, sejam hospitais, sejam ambulatórios, não devem ser utilizadas pela indústria como locais de promoção dos seus produtos. Quinto, auxílios financeiros ou materiais não devem ser dados a profissionais de saúde, apenas às suas associações de classe, e elas devem se responsabilizar pela veiculação de qualquer produto nas suas atividades, revistas, etc. E, finalmente, todo material educativo sobre alimentação infantil deve mencionar a superioridade da amamentação e as implicações financeiras da opção pelo uso da mamadeira. Apesar da clareza e contundência das normas,
no que diz respeito à restrição e regulamentação da publicidade, o marketing das indústrias cria inúmeros mecanismos para burlar essas disposições e alcançar o consumidor. Um dos mais eficazes mecanismos consiste nas amostras grátis dos produtos e em brindes de cortesia distribuídos nos hospitais e centros de saúde. Assim, alguns profissionais de saúde, conscientemente ou não, acabam favorecendo o aleitamento por mamadeira ainda nas primeiras horas de vida do bebê, o que, na maioria dos casos, leva o recém-nascido a rejeitar a amamentação e também colabora para a diminuição da produção do leite materno. Nesse processo, mãe e filho são prejudicados. E o que deveria ser exceção acaba virando regra, acaba virando a coisa mais natural do mundo. Apesar do aleitamento materno ser a melhor forma de alimentar o recém-nascido, alguns hospitais têm como conduta introduzir a mamadeira enquanto o recém-nascido está internado no hospital. Quando a gente introduz a mamadeira precocemente, a criança costuma sugar o bico da mamadeira porque ele é mais molinho, ele acha mais fácil, então ele não suga o seio da mãe, né? E leva isso, é ruim para a criança e para a mãe também, porque seca o leite da mãe, né? Existem dezenas de fatores que influenciam no desmame, né? Principalmente a formação dos profissionais de saúde, que aí sim depende da atitude da escola médica na orientação desse pessoal. Achamos atualmente que a escola médica precisa melhorar em muito o tempo dedicado ao ensino do aleitamento natural dentro dos seus cursos. Entretanto, uma coisa que é fundamental é que mesmo a escola médica ainda não tendo desenvolvido adequadamente o ensino do aleitamento natural, existe um outro fator, que é o aleitamento artificial propagado através de várias pessoas e de várias indústrias e de várias pessoas interessadas em vender os seus produtos, que acabam competindo com esse ensino. Essa propaganda em favor do aleitamento artificial joga, evidentemente, um papel muito importante na formação do profissional de saúde, que, infelizmente, na maior parte das vezes, não está capacitado ou não avalia adequadamente o que significa esse tipo de propaganda. Achamos que qualquer atitude de fornecimento de vantagens, ou de agrados, ou de atitudes que signifiquem apenas uma estimulação indireta, devem ser restritos. Mesmo porque a ética nesse campo deve ser respeitada e o profissional de saúde não deve ficar sob a estimulação desse tipo de propaganda que acaba indiretamente estimulando a utilização do leite artificial em detrimento do leite humano. A indústria de alimentos infantis promove os produtos junto aos pediatras de algumas maneiras. Uma delas é diretamente junto ao pediatra, no local de trabalho dele, levando informações sobre os produtos que ela vende, e aí nessa situação ele deixa inclusive amostras desses produtos, bem como através de alguns brindes que elas doam, como revistas e alguns objetos. Outra forma é através das sociedades desses pediatras, através de ajuda de custo a essas sociedades, a fundos de pesquisa dessas sociedades, através de ajuda às revistas que esses pediatras editam e também através do patrocínio direto de congressos médicos. Bom, imagino que com a publicação dessas normas e o maior conhecimento dessas normas pelos profissionais de saúde, evidente que eles poderão se alertar um pouco mais da forma como a indústria utiliza-os no processo de promoção de seus produtos. Quer dizer, no fim das contas, o que eles precisam saber é que ele está sendo um instrumento da indústria para poder chegar no bebê, que é o objetivo final do trabalho dele. Na década de 40, o governo brasileiro, através de programas estrangeiros como Aliança para o Progresso e Alimentos para a Paz, iniciou a distribuição gratuita e em massa dos excedentes de leite no Brasil. Com essa política, o leite em pó penetrou em todo o país, contribuindo decisivamente para a mudança dos hábitos alimentares da população.
A distribuição continuou, utilizando-se agora da produção nacional. Só no ano de 1979, havia no Brasil 9 programas de distribuição de leite, sendo que 2 deles adotavam como um dos critérios a distribuição de leite a bebês desde o nascimento. O programa de São Paulo chegou a cobrir 62% das crianças menores de 1 ano, integrantes de famílias de baixa renda. A política de distribuição de leite, indiscriminada e sem critérios, acarreta sérias consequências para a saúde dos lactentes e configura graves problemas que precisam urgentemente ser apurados e solucionados. A distribuição gratuita de leite nas unidades de saúde deveria ser feita seguindo critérios, né? Na maioria das vezes, esses critérios ficam difíceis de ser seguidos porque há uma pressão muito grande da população em cima do profissional da saúde. Ela acha que a distribuição gratuita de leite é para todos, que é um direito adquirido de todos, e não aceita a forma como ela deveria ser feita realmente, que era para crianças desnutridas. Além disso, a distribuição, o fornecimento de leite para as unidades é feito de uma forma descontínua, de maneiras que nós passamos muito tempo durante o ano sem leite e de vez em quando aparecem quantidades muito grandes de leite, então que tem um prazo de validade X, e nós somos obrigados a distribuir realmente para grande quantidade de crianças, inclusive aquelas que não estariam incluídas dentro do programa do leite. Isso tudo gera uma distorção na alimentação da criança e no problema de desnutrição que não fica resolvido. E principalmente desestimula o aleitamento materno. Na campanha de incentivo ao aleitamento materno, nós não poderíamos ignorar 2 instrumentos absolutamente poderosos: o rádio e a televisão. São meios de comunicação de massa que atingem com rapidez e com impacto a nossa população-alvo. O grande sucesso da comunicação de massa se deveu também a ter previamente um planejamento estratégico. Então, nós tínhamos todo um marketing e suas táticas em uso. As mesmas táticas, as mesmas estratégias que os fabricantes de substitutos do leite materno estão usando no Brasil há mais de 60 anos. E por que não? Nós não podemos jamais parar de falar em aleitamento materno, porque a guerra na mente do consumidor é uma guerra constante entre ideias concorrentes entre si. As normas que regulamentam as práticas de comercialização dos alimentos infantis devem ser fiscalizadas no seu cumprimento pelos governos, obviamente. No entanto, nós sabemos que só a existência de grupos organizados, seja de mães, seja de profissionais de saúde, seja de consumidores, que é o caso da rede IBFAM, né, a Rede em Defesa do Direito de Amamentar, vão fazer essas normas serem colocadas em prática. Informar, corrigir as distorções, minimizar os efeitos da propaganda no inconsciente das mães e do pessoal de saúde tem sido um dos principais objetivos daqueles que trabalham para a divulgação e o cumprimento das normas para a comercialização de substitutos do leite materno. Tomar a peito o resgate de uma prática e um direito da mulher e da criança, a amamentação.